Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, damos graça a Ele, a força criadora de todas as coisas. Deus único, sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas. Não importa o nome que você dá nele, dá a Ele. Ele é um Deus único, criador deste universo infinito, o macro, o micro, as dimensões espirituais e os mundos no universo paralelo. Graças a Ele, nós estamos aqui neste momento para gravar mais uma semente de luz. É a sequência do nosso estudo da nova série, a terceira revelação. A terceira revelação é o segundo, é Consolador prometido por Jesus. A doutrina dos Espíritos. Presta atenção. Não é a doutrina de Kardec, doutrina dos Espíritos. Kardec apenas codificou os 5 livros básicos da codificação. Nós vamos começar falando do livro dos Espíritos. São 1019 perguntas e respostas. Resposta, você que está me seguindo, você gostaria de perguntar, se você tivesse a oportunidade de ter contato com um espírito evoluído, numa elevação maior, o espírito da verdade. Kardec então selecionou 1019 perguntas e enviou a centenas de médiuns em todos os lugares. Depois separou, transformou no livro. Esses livros, essa coletânea de perguntas e respostas, ele, como era a técnica didática do professor Hipólito Leon Denis de Rivail, o pseudônimo de Allan Kardec, ele dividiu em 4 partes, que são 4 livros. São as leis universal, a lei do Consolador, o Mestre de Nazaré. Primeira parte, a lei da causa e efeito da criação. É o livro dos médiuns. É um livro científico, porque a doutrina dos Espíritos não é uma religião, não é uma igreja, é uma filosofia, ciência, religiosidade, não religião. O livro dos médiuns, ele explica o que somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que é que estamos fazendo aqui. Foi a missão de Jesus que veio mostrar para nós. O primeiro Consolador, o segundo Consolador, que é a doutrina dos Espíritos, veio complementar. Você sabe o que você está fazendo nesta vida, o porquê que você sofre, o porquê que muitos têm boa saúde, outros são doentes, criança nasce doente, com deficiência intelectual, deficiência física. Um tem muita riqueza, outro não tem nada, outro passa necessidade, outro joga comida fora. Aí é que está. Você vai encontrar a resposta raciocinada.
Porque a fé verdadeira é a raciocinada. Porque a fé religiosa é uma fé cega. Ela não explica, ela complica. No livro dos médios, você vai saber, você vai conhecer que nós somos espírito, macho ou fêmea. Nós somos o princípio da sabedoria universal. Nós somos uma centelha de luz da fonte criadora, que é a luz criadora, a luz maior, que nós chamamos de Deus. A segunda parte, as leis naturais. Porque o que Jesus veio fazer, Jesus não veio mostrar leis, como costumo dizer, né? Fenômenos paranormais, fora do natural. Não. A lei de Jesus, os ensinamentos de Jesus não tem mistificação. Não tem. O que Jesus veio fazer, veio provar que a lei é natural, não é sobrenatural. Não existe mistificação nos evangelhos de Jesus. Por isso que Kardec, o professor Leon, estudou os 4 evangelistas. Dividiu os seus ensinamentos em 5 partes. Kardec tinha essa técnica de dividir os estudos em parte para melhor aprendizado, para ser melhor para aprender, principalmente aos leigos. A 5ª parte que ele separou do Evangelho é a parte moral, a moral cristã, que está lá no nosso estudo, que nós falamos do Estatuto, Sermão da Montanha e as Bem-aventuranças. Aí ele codificou o 3º livro, que é a 2ª parte do livro dos Espíritos, a lei natural, a lei do Evangelho de Jesus. Nessa parte, nós vamos fazer algumas lições sobre o capítulo 8. No capítulo 8, fala-se de 12 tipos de mediunidade. Não é só, não. No capítulo 7 do Evangelho, do livro dos médiuns, também fala sobre mediunidade. Kardec, na codificação, ele estuda 46 tipos de mediunidade, e existe mais ainda. São dons espirituais que as religiões costumam chamar. O apóstolo Paulo, na Epístola de Coríntios, ele fala de 9 dons. São coisas do Espírito. Através desses estudos, nós vamos conhecer o que podemos fazer, o que não podemos fazer, quem somos. Somos muito mais do que a igreja ensina que nós somos. Porque a igreja, a religião, ela procura esconder, varrer por debaixo do tapete. Porque quanto menor você souber, quanto menos você souber a verdade, melhor será para você ser manipulado. E Jesus Cristo, o Mestre, o Deus vivo, o Cristo do Deus vivo, ele vem nos ensinar que nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós temos uma individualidade única. Mas no capítulo, na 4ª parte, que é a 3ª parte, a lei do trabalho, a 3ª parte, é o 4º livro da codificação, chamada de Céu e Inferno, ou a Justiça de Deus. Neste livro, Kardec pesquisa e prova com a fé raciocinante a mistificação da igreja, a distorção da verdade,
e coloca a verdade para você raciocinar. Ninguém vai dizer o que você tem que fazer, o como você deve agir. Você que vai raciocinar. Você tem condição, porque você também é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Você também é o princípio da sabedoria. Nós estamos numa viagem no tempo ao encontro do Pai Criador. Por isso é que nós vamos de vida em vida até atingir a estatura de um varão perfeito. Na lei universal de nascer, morrer, renascer ainda e evoluir sempre. Estuda esse livro, que você vai saber o que é religião, o que é verdade de Deus, raciocinada. É a lei do trabalho, a terceira parte do livro dos Espíritos. A necessidade do trabalho. A igreja ensina que o trabalho é um castigo de Deus. E que Jesus, aliás, que Deus Criador trabalhou 6 dias, no 7º ele descansou. E o Mestre Jesus, ele testifica nos seus ensinamentos: eu e o Pai, nós trabalhamos até agora. No livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: Deus cessa de criar? E ele responde: não. Deus cria continuadamente, incessantemente. Deus nunca para de criar. É itinerante a sua criação. Percebe? O trabalho não é castigo. O trabalho edifica, nos faz crescer, nos faz aprender a trabalhar em comunidade. Porque nós nascemos nessa vida, vivemos nessa encarnação, não é para viver solitário só. Temos que viver em comunhão. Mas para isso nós temos que aprender, porque nós temos um ego, que é o orgulho, nos torna incrédulo. A igreja separa pelas suas doutrinas dogmáticas e preconceituosas. Mas o Mestre Jesus nos adverte na sua última vontade. A minha vontade e a vontade de Deus é que todos vocês, todos, ele não disse a igreja nem uma nação, a todos vocês, sejam uma única, um único pensamento, uma única fé, um único Senhor, um único Deus. Segundo Adolfo Bezerra de Menezes, unidos nós venceremos, separados seremos derrotados. Pensa nisso. O dia que a igreja se unir, o dia em que o mundo, a humanidade, passar a ser o mundo de Jesus de Nazaré e seguirmos o Evangelho e deixarmos de ser religioso, deixarmos de ser político e seguir o ensinamento de Jesus, haverá paz, não haverá mais fome, não haverá pobreza, porque não haverá nem rico nem pobre. Todos serão igual perante, porque somos iguais perante Deus. A quarta parte é a lei da esperança, a lei do futuro, a lei do progresso. Nessa parte, Kardec reúne mensagens de espírito que estão mais vivos do que nunca. Eles apenas não têm o corpo físico, mas na vida anterior, eles foram pastores evangélicos protestantes. Eles foram sacerdote católico, ou de outras religiões, ou ateus, materialistas. Agora, do outro lado da vida, ele enxerga do alto mais amplo, ele percebe que ele estava enganado. Então ele vem até Kardec e explica o seu pensamento,
o que ele veja, o que ele percebe e nos alerta. Cuidado. Porque a igreja, ela prega. A esperança é a última que morre, porque tudo acaba no túmulo. Mas o Evangelho de Jesus, a doutrina da terceira revelação, nos ensina, nos adverte, olha, a esperança nunca morre, porque nós somos eternos, meu irmão. Nós somos imortais no Espírito, o que morre é este corpo. Percebe? Esses nossos irmãos que comunicaram com Kardec se comunica conosco, eles um dia tiveram um corpo físico. Voltaram para o plano espiritual e continuam vivos. Kardec descobriu, através de um movimento que começou em 1847, pelas irmãs Fox, a mediunidade do espírito batedor, das mesas girantes, que era simplesmente um passatempo, uma brincadeira, e faziam perguntas inércias, perguntas sem conteúdo. Kardec percebeu que ali, naquela brincadeira, tinha uma energia desconhecida. 10 anos depois, percebe-me? 10 anos depois, 1857, ele publicou este livro. Porque ele descobriu que essa força, essa energia, era espírito que estava em outra dimensão, no mundo paralelo ao nosso, e que podíamos se comunicar um com o outro. E eles revelavam que a vida continua e que não existe a morte do espírito. Cuidado, porque no nosso estudo Renascer para uma Vida Melhor, a mensagem, a mentira, nós respondemos a 2 sacerdotes que gravam um vídeo dizendo que o espiritismo é uma mentira, porque ele começou na mentira e continua na mentira até hoje. Só que é o seguinte, ele inventa uma história mentirosa para dizer que o espiritismo é mentira. Na Semente de Luz, na primeira parte do estudo do Evangelho, número 41, eu respondo a um sacerdote protestante que ele grava um vídeo dizendo 5 causas que ele não é um espírita. E eu respondo a ele, essas 5 causas que faz você não ser espírito, foi ela que me fez deixar de ser evangélico protestante para ser espírita. Porque ninguém pode com a verdade a não ser com a verdade, porque a igreja, para falar mal do espiritismo, tem que inventar uma mentira. Então tenha cuidado, examina, para você conhecer. Nós vamos continuar os nossos estudos explicando, mas você que nos segue, você tem que estudar, você tem que procurar. Você tem um computador, a janela do mundo, que é o celular nas tuas mãos. Hoje não tem mais condição da igreja enganar, porque hoje nós temos a mídia, hoje nós temos a internet, está tudo na internet. A mentira é desmascarada, só a verdade permanece. Conhece a verdade que ela te liberta. Jesus precisa de nós, porque a humanidade precisa dele, para nos libertar da escravidão religiosa e da escravidão política. Por isso é que Jesus veio para mostrar este caminho, esta verdade, para a verdadeira vida. Eu sou Francisco Pedro, o Evangelista. Sou um administrador deste grupo. Convido a você, venha fazer parte do nosso grupo. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor.